Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar o seu like agradeço demais. E vamos lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre dois assuntos com vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre um jogador do Palmeiras e se esse jogador encaixaria bem no time nesse momento, já que estamos com tantos problemas nessa posição. E se vocês acham que o Abel deveria dar uma oportunidade, vamos debater isso aqui. E também eu quero deixar aqui a minha opinião sobre... Tô vendo bastante isso, né? Teve no clássico Palmeiras e Corinthians, eles colocando lá que 2018 ainda sangra, que agora o Campeonato Paulista 2025 ainda sangra. Quero falar algumas coisas sobre essa final do Campeonato Paulista que o Corinthians venceu a gente. Mas muita calma nessa hora. Bom, primeira coisa aqui, pessoal. O Marcos Rocha está machucado. Teve um problema na panturrilha. Ele já vinha de uma lesão e se machucou. E o Mike também se machuca toda hora, todo momento. O Mike tem uma lesão, não consegue ter uma sequência. Inclusive, quando estava bem fisicamente, não conseguia atuar em bom nível. Então o Palmeiras está com um problema na lateral direita. Apesar do Giai ter jogado bem contra o Corinthians, ele entrou bem no jogo ali, entrou bem ligado, tudo. Uma coisa que nós precisamos entender, o Giai é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. Então não esperem do Giai um jogador que vai tabelar, que vai pro fundo, que vai fazer jogadas, que vai driblar, que vai fazer grandes assistências, porque não é o perfil dele. Inclusive, no São Lourenço, ele jogava como volante. Ele já chegou a jogar como volante. Então, não é um jogador que vai oferecer ofensivamente pra gente. E o Mike, aquele negócio, tem contrato até o final do ano. O Marcos Rocha também. E principalmente o Mike convive com muitas lesões. E o Marcos Rocha é um jogador que quase nem renovou o contrato. Renovou ali aos 45 do segundo tempo. E nós temos o Gilberto, né? O Gilberto, um lateral que foi muito bem na Copinha, no Sub-20. Também atua muito bem, o Abel não deu chances para ele no profissional ainda. Mas o que vocês acham com essa ausência do Marcos Rocha e do Mike? Eu acho que o Marcos Rocha 100% ainda pode nos ajudar. Mas será que não caberia o Gilberto? E aí fica aquela pergunta, pô, mas se colocar o moleque e se ele tomar o lugar dos outros? Gente, se por um acaso ele jogar, ele entrar, tiver oportunidades e tomar conta da posição, mérito dele. Mérito dele, mas os outros que fiquem esperando. Mas o Palmeiras colocou 40 milhões de GA e tudo. Tá, mas se o lateral não se firmar, você não pode bloquear um garoto da base que mostra a qualidade, se ele vai dar certo no profissional ou não. Eu não posso cravar, porque eu não vi o Gilberto ter sequência no profissional, ou pelo menos ter oportunidades, jogar algumas vezes. Estar no banco de reservas, estar ali como terceira opção às vezes. Mas é um lateral promissor, o Palmeiras já renovou o contrato dele, tudo. E com esse problema de lesões, eu acho que o Gilberto seria um cara que poderia nos ajudar muito nesse momento. Ainda mais com essa temporada gigantesca que nós temos, com tantos campeonatos. Para vocês terem uma ideia, o Campeonato Brasileiro esse ano vai terminar dia 21 de dezembro. Então, estaremos no Natal praticamente quando o Campeonato Brasileiro acabar. E o que vocês acham? Vocês acham que o Gilberto poderia ter uma oportunidade ou só no ano que vem? Ou alguns podem até achar que eu estarei sendo radical, porque não negociar o Mike. No meio do ano, é um lateral que está ali, não consegue entrar em forma, não consegue ter uma sequência desde o ano passado. Já foi muito importante, mas aquilo que eu sempre falo, tudo no futebol tem começo, meio e fim. Ciclos se encerram. O Cruzeiro teve interesse no Mike, por que não? Por que não? Bom, deixa a sua opinião. E antes de falar aqui do que eu acho do nosso rival, um recado bem rápido aí pra você. Galera, antes aqui eu tenho um assunto super importante para tratar com vocês. Investimentos e investimentos digitais. Se liga nessa dica rápida. A AMB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina com 4 milhões de clientes, lançou a campanha Primeiros Passos para você. Perfeita para quem tem curiosidade sobre cripto e não sabe por onde começar. É bem simples, você abre a sua conta gratuita em menos de 5 minutos, investe R$50 em qualquer ativo da plataforma e pronto. Em até 7 dias você recebe R$25 na sua conta para você usar como você quiser. Galera, e o principal, tudo com segurança, transparência e regulamentação do Banco Central. CMV e Ambima. Uma baita oportunidade para você começar sem medo, lembrando, investimento é algo extremamente necessário na nossa vida. Mas atenção, essa oferta é apenas até dia 30 de abril para novos clientes. Só no primeiro comentário na descrição ou apontar a câmera aqui na tela. O seu primeiro passo com a MB é muito mais fácil. Bom, no clássico Palmeiras e Corinthians do sábado, onde o Palmeiras amassou o Corinthians 2-0, tiveram algumas pichações e ainda com a frase escrita ainda sangra, né?
E eu tô vendo que o Corinthians comemorou muito esse Campeonato Paulista. Eu não vou ser hipócrita, tem que comemorar mesmo. Um time que tava 6 anos sem ganhar um título, eu comemoraria muito. Me lembra aquele Campeonato Paulista que o Palmeiras ganhou em 2008? O Palmeiras estava numa fila desde 2000 sem ganhar um título, que nós ganhamos a Ponte Preta, vencendo o São Paulo, com o chororô do Valdívia lá e tudo. Eu lembro que eu comemorei muito aquele título, porque fazia alguns anos que o Palmeiras não vencia. Só que depois de 3 dias, nós já estávamos jogando contra o Curitiba. No final de semana, eu lembro que na estreia daquele brasileiro, o Palmeiras perdeu de 2-0. Um gol do Michel, do Curitiba, que jogou muito bem. E o Palmeiras acabou estreando com derrota. E eu já tava pé da vida. E vários palmeirenses, eu lembro muito bem, em 2008. Por quê? Porque a temporada do Palmeiras, o Palmeiras esperava muito mais. E o que eu vejo do nosso rival é que assim, eles ganharam o Paulista e estão lá ainda surfando na onda, comemorando. Já começaram mal a Sul-Americana, que foi um campeonato onde o presidente deles acabou comemorando muito. Olha, graças a Deus tem a Sul-Americana. Já perderam em casa pro Huracan, empataram fora com a América de Cali. Já estão numa situação complicada para classificar. E no Brasileirão ganharam um jogo, empataram o outro. E gente falando de título e tal. E o desempenho muito ruim. Foram amassados pelo Palmeiras. Amassados. E continuam falando, tipo assim, de verdade. Eu falo por mim e muitos torcedores também pensam dessa forma. Acabou o Campeonato Paulista. Ganharam, venceram, legal. Comemorem. Mas pro Palmeiras, a página tá virada. Nós estamos focados ali. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tem Super Mundial. Temos muitas competições nesse ano. Dos últimos 6 paulistas, o Palmeiras ganhou 4. Inclusive, ganhamos 1 em cima do Corinthians também. Então, assim, de verdade, é legal ganhar Paulista? Repito. Vou ser sincero aqui, é legal. Nós queríamos ganhar o tetracampeonato. Mas a página tá virada. Não tem nada sangrando. Sangrando o quê? Perderam o estadual? É legal pelo clássico, tudo, pela rivalidade. O Palmeiras seria tetra. Perdeu na hora, não gostei, mas agora página virada. E os caras estão lá ainda. De verdade, isso mostra a diferença de pensamento que existe hoje entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras extremamente focado em outras competições, disputando Libertadores. O Corinthians caiu na pré-Libertadores. E estão lá ainda, curtindo, surfando. Isso mostra o tamanho do pensamento que existe entre os dois times. E principalmente a distância que existe entre Palmeiras e Corinthians. Dos últimos 20 clássicos, o Corinthians ganhou 3 do Palmeiras. 3 vitórias. Perderam 9 jogos e 8 empates. Então são 3 vitórias em 20 confrontos. Mas cada um pode ficar satisfeito com o que quiser. O Palmeiras venceu ano passado o Santos. Na outra semana, como eu falei, desde 2008, ganhamos aquele título lá que foi muito importante. Já estavam pensando no Brasileirão. Aquele ano brigamos pelo título, mas acabamos perdendo o campeonato para o São Paulo. Ano passado ganhamos o Campeonato Paulista do Santos. Já estávamos pensando no Brasileirão. E nas competições seguintes, ganhamos Água Santa, acabou na outra semana, foco em outra coisa. Mas os caras, pelo jeito, então esse papo de que tá sangrando só na cabeça de vocês. Porque pra Sociedade Esportiva Palmeiras e pro palmeirense, a gente já tá focado completamente na temporada. Mas cada um pensa o que quiser. E se vocês acham que um título paulista tá sensacional, espetacular pro ano de vocês acham que é suficiente? Aí, cada um. Bem, deixa seu comentário que é muito importante. Tamo junto, galera, aqui é Contra Tudo Contra Todos. Rivalidade sadia, é legal debater tudo, mas de verdade, não foi a Libertadores não, tá? Inclusive, um dado aqui pra vocês. Vocês sabiam que o Corinthians jamais eliminou o Palmeiras de nenhuma competição nacional, nem internacional? Nunca. Somente no Campeonato Paulista. O freguês sempre tem razão. Tamo junto, galera. Aquele abraço. É nóis.